Impressionante lista que se deslocava para ir até Padre Pio. Caríssimo, quais são as pessoas que te procuram? Com quem você anda? Quais tipos de conversa há um diálogo entre você e seus amigos? Nós precisamos refletir e pensar isso. Vamos ver essa lista que procurava Padre Pio. E por que procurava Padre Pio? E o que buscava em Padre Pio? Vamos ver isso em ricos detalhes? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora, @Enio Viana. Na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Alberto Delfante publica uma lista imponente dos príncipes da igreja, que em épocas diversas têm ido ver o humilde capuchinho. Neste número encontram-se 4 cardeais. Reverendíssimo Ângelo Poli. O que impressiona no Padre Pio é o sobrenatural. Este homem conserva sempre absoluto autodomínio, inspira a maior confiança. Na verdade, está aqui o dedo de Deus. Esta visita perturbou-me, literalmente. Mas o que de mais admirável e o que talvez não fosse ainda suficientemente sublinhado é a obediência cega do apóstolo de San Giovanni Rotondo às menores prescrições ou ordens da igreja. Em época em que lhe era proibido comunicar com o exterior, todos os pretextos para medidas de exceção eram cortadas ao nascer pelo seu não categórico. O cardeal Faulhaber, que o conhecia muito bem, gostava de contar a este respeito a seguinte anedota. Um médico de Chicago atravessara o oceano para estudar o caso de Padre Pio. Depois de uma longa viagem de 10 dias de travessia e 30 horas de comboio, chegou enfim a San Giovanni Rotondo. Infelizmente, o Padre Pio não recebia visitas. Às reiteradas insistências do médico, mandou responder: "Custa-me sinceramente que tenha feito tão longa viagem debalde, mas compreenderá com toda a facilidade que um religioso deve obedecer." Apesar da sua grande decepção, o médico americano reconheceu lealmente que esta resposta o impressionara mais, muito mais, do que poderia fazê-lo o exame minucioso dos estigmas. O Padre Pio é, na verdade, um homem de Deus, gostava de repetir o Papa Benedito XV. Livro Padre Pio, o Estigmatizado. Maria Winovska, página 212. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Aqui nós percebemos em ricos detalhes, de fato, a obediência de Padre Pio. Obedecer de forma natural, nos mínimos detalhes. Isso para ele era normal. Ele obedecia ao seu superior, ele obedecia aos seus pais, ele obedecia à igreja. Por isso que, de fato, ele fazia isso com tranquilidade. Querido, você percebe que em Padre Pio há essa virtude da obediência, porque de fato isso ele exalava. Nas simples coisas você percebia que Padre Pio tinha esse zelo, esse amor pelo seu superior. A gente muitas das vezes reclamamos, murmuramos com a decisão do superior, mas Padre Pio baixava a cabeça e não questionava de maneira alguma. Nós precisamos olhar para Padre Pio e pedir a ele: Padre Pio, me dê a graça de te imitar. Padre Pio, me ajude a viver essa virtude. Por isso eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Porque se a gente não for obediente, querido, querida, aos nossos pais, quem for casar, o sacramento do matrimônio não vai conseguir obedecer os votos matrimoniais.
Quem não obedece seus pais e se consagrar ao Senhor, ou freira, ou sacerdote, não vai conseguir obedecer os votos. Percebe-se? Nós precisamos iniciar bem para continuar bem. É uma decisão de vida que eu decido obedecer, que eu decido fazer a vontade de Deus em minha vida. E o Padre Pio tinha isso como meta, como princípio e como fim da vida dele. Ele era um religioso, de fato, inteiramente entregue a Deus. E quando nós olhamos para Padre Pio e vemos e reconhecemos de fato, nesse santo, a sua obediência, a sua humildade, a sua entrega, ele recebia inúmeras visitas ilustres, veneráveis, cardeais, padres. Só que primeiramente, antes de olhar para a pessoa, ele olhava para o seu superior e acatava a ordem que foi lhe dada. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Eu não vejo o Padre Pio questionar. Eu não vejo o Padre Pio falando mal do seu superior, falando mal da igreja, falando mal dos seus pais. Mas eu vejo ele amando. Querido, quantas vezes pessoas vão procurar a igreja para batizar os filhos e falar: o padre não quer batizar o meu filho. A igreja é exigente. Você tá entendendo? Nós percebemos aqui, querido, a pessoa se revela quem ela é. Nós precisamos isso entender. Porque se ela fosse obediente, ela obedecia, ela não reclamava, não murmurava. E esses mínimos detalhes para ela era nada. Ela buscava o quê? Resolver. É isso. Nós vamos colocar a mão no nosso coração e pedir: Deus, me dê calma, paciência. Pedir: Deus, me dê a graça de ser como Padre Pio. Padre Pio, não. Você com facilidade irá entender. Nós vamos dizer: Deus, me dê a graça com facilidade de entender o porquê do não, o porquê do depois, ou espera. Você está entendendo? Quando a gente entende esses princípios e a gente vive em casa, no trabalho, nós não teremos dificuldade em outro lugar quando receber um não. Você não vai ter dificuldades, porque você já vive de forma normal, de forma natural. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a refletir e pensar como está sendo a sua vida, como está sendo a sua conduta. Deixa Deus agir, deixa Deus realizar em sua vida. Por isso convido você a clicar no botão compartilhar para que mais pessoas conheçam o projeto O Carícia Padre Pio. Compartilhe. Querido, veja. Pessoas iam até Padre Pio de diversos locais e queriam estar com Padre Pio. E nós precisamos refletir por que as pessoas queriam estar com Padre Pio. Era um homem de Deus. As pessoas queriam estar com Padre Pio. Meus irmãos, se pessoas têm afastado próximo de ti, pessoas têm distanciado de ti, tem algo errado. Observa. Você tem que observar. Agora tem um detalhe aqui. A gente muitas vezes assim: mas por que fulano e Beltrano andam comigo? Você tem que entender uma coisa: você tem uma mentalidade, outra pessoa tem outra mentalidade. Ele não pensa semelhante a ti, por isso que ele não quer andar com você. Entende? Por exemplo, o Enio, eu reflito e penso muito bem assim. Eu tenho uma mentalidade. Eu já estou de uma idade já de maturidade. Então, adolescente não vai querer andar com o Enio. Jamais. Porque eu tenho outro pensamento. Eu tenho. Os jovens têm outro pensamento. Então isso é normal. Entende? Alguém que não vai na igreja não vai querer andar comigo. Isso é normal. Vocês percebem? Quem não reza não vai querer andar comigo porque eu gosto de rezar. Isso é normal. Vocês estão entendendo? Nós atraímos aquilo que nós somos. E quem você está atraindo? Ao Whindersson que não presta. Então você não presta. Ao Whindersson dando colar. Então você não. Você entende? Você tem que se examinar. Se policiar. Medir quem tu andas, que eu digo que tu és. Medir o que tu faz,
que eu digo quem você vai andar. Me diga o que você posta nas suas redes sociais, eu vou dizer o que suas redes sociais vai atrair. Vocês entendem? Me diga o que você fala, que eu digo com quem você anda. Vocês estão entendendo? Nós precisamos refletir e pensar. Então reflita e pense como está sendo a sua vida. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes, ensinamentos, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.